quero saudar a todos, mas especialmente os jovens, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a essa aula para os jovens, Uma aula do mês de agosto, que nós vamos tratar um assunto muito importante para a vida dos jovens, que é a vida no corpo. Para dar início a essa aula, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre a vida no corpo e a comunhão que nós temos através da pessoa gloriosa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo no nosso meio. Vamos dar início a essa aula lendo o texto da palavra, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, nós vivemos um momento da nossa vida em que a individualidade ela é muito estabelecida e muito difundida no nosso meio. As pessoas querem a sua individualidade, querem o seu isolamento e, sobretudo, nos últimos anos, isso ficou muito latente àquilo que é a sociedade. O isolamento, às vezes o isolamento físico, às vezes as pessoas conversando somente pelas redes sociais, e esse isolamento ele traz um problema humano, mas principalmente quando nós nos isolamos espiritualmente, nós trazemos para nós um problema espiritual. E essa geração, ela valoriza essa independência e esse isolamento. E muitos pensam que é possível nós vivermos na presença do Senhor totalmente isolado. Mas isso não é o que diz a palavra, porque a palavra diz que peca quem se isola. E nós somos chamados para viver ao lado do Senhor Jesus. A igreja ela é instituída não por uma ação do homem, ou por um pensamento humano, ou por uma vontade humana. Quando Jesus ele vem, ele morre por nossas vidas e ele ressuscita, ele estabelece uma igreja. E essa igreja é uma instituição do Senhor. Nós não fomos chamados para viver isolados, mas fomos chamados para viver no corpo de Cristo. E esse projeto do Senhor é um projeto que nos traz comunhão. Comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Por isso o texto da palavra vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O propósito do Senhor é que nós vivemos essa vida no corpo. E o que é? Nós podemos fazer essa pergunta, O que é viver no corpo de Cristo? Qual é os benefícios de viver no corpo e não viver isoladamente? Quando vivemos isoladamente, nós nos tornamos autossuficientes, queremos ser aquilo que está somente na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Mas quando vivemos no corpo, nós usufruímos do benefício do corpo. O cabeça é Cristo e o corpo é a sua igreja. Então o Espírito Santo, tipificado aí no sangue que circula nesse corpo, que tem essa ação de unir o cabeça à sua igreja, que é o cabeça Jesus, e a sua igreja, que é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo ele faz essa união e traz para nós os benefícios de viver nesse corpo. Quais são esses benefícios? No corpo nós somos fortalecidos. Muitas vezes estamos vivendo problemas, situações em que isoladamente nós podemos ali até ser derrotados. Mas quando nós trazemos essa situação para o corpo, às vezes você é jovem, às vezes você está vivendo um problema na faculdade, ou mesmo um problema no trabalho, e você traz essa situação para o corpo, ainda que você não exponha toda a situação, mas você leva para o pastor: pastor, eu estou vivendo uma situação no meu trabalho, estou vivendo uma situação no meu lar, ou na minha faculdade, e eu preciso da oração. Ali, o ministério, ele vai acionar a igreja para a oração, no grupo de intercessão, no grupo de assistência. E a oração da igreja vai mover a mão de Deus. E nós seremos fortalecidos por essa oração e o Senhor vai dar vitória à nossa vida. Por isso a importância de viver no corpo. Quando nós temos alguma necessidade, trazer para o ministério, trazer às vezes para o diácono, responsável do grupo de assistência, para que uma igreja comece a orar por nós e ali o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos fortalece. No corpo nós somos ensinados. Olha, o ensinamento do Senhor ele é fundamental para nós. A nossa vida nessa terra é uma vida de constante aprendizado, tanto na parte acadêmica, mas principalmente na parte espiritual, porque o Senhor ele vai nos corrigindo,
ele vai acertando a nossa vida até o dia que nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito, que é quando nós somos arrebatados ou quando nós partimos do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, o Senhor vai nos ensinar. E aonde vem o ensinamento? O ensinamento ele vem no corpo. O Senhor revela alguma coisa para a igreja, o ministério ele traz, às vezes o Senhor dá um dom, às vezes o Senhor mostra alguma coisa dentro do presbitério, acerca das igrejas, às vezes o Senhor mostra alguma coisa dentro do grupo de intercessão, e nós então passamos a usufruir desse benefício, onde o Senhor ele vai nos ensinando, moldando a nossa vida para nós morarmos com o Senhor na eternidade. Outro benefício de vivermos no corpo há o cuidado, tanto da igreja quanto do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos de um auxílio, às vezes na nossa vida comum, na nossa vida secular, no trabalho, precisamos de auxílio de um amigo, de um parente, mas na nossa vida espiritual também. Às vezes precisamos de um auxílio, de um cuidado. Às vezes o jovem, a jovem, você que está nos assistindo, passa por um momento até de esfriamento espiritual, mas quando você vai para o corpo, o calor do corpo de Cristo, ou seja, o Espírito Santo que está operando no meio da igreja, vai aquecer o seu coração, aquecer a sua vida espiritual e você vai ser cuidado pelo Senhor. Isso é fundamental na nossa vida. O corpo de Cristo ele tem essa ação benéfica para nós, para nos fazer nos sentirmos fortalecidos, ensinados, cuidados pelo nosso Senhor Jesus. Mas o que mais nós temos para usufruir do corpo? A comunhão e a oração. O Senhor, Atos 42:2 nos mostra que os apóstolos eles perseveraram nessa comunhão e na oração. Isso tudo para nós é importantíssimo. O legado que o Senhor Jesus nos trouxe, entre muitos legados, um dos legados importantíssimos é a comunhão. Como quando ele morre por nós e ressuscita, derrama o seu sangue, ele estabelece uma comunhão íntima entre nós e o Senhor que está no céu. E essa comunhão ela é fundamental com o Senhor, mas principalmente comunhão entre nós, irmãos, porque isso também é salutar para a nossa vida, que nós vivamos em comunhão. E como que nós vivemos em comunhão? Nós temos um descrito na palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, verso 7, e diz assim, olha, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Você vê que é fundamental para nós termos comunhão, estarmos na luz, ou seja, na revelação do Espírito. Se andarmos na luz como ele na luz está, Jesus é a luz, mas nós devemos andar na luz, estarmos presentes nessa luz, na revelação, envolvido em meio a esse corpo de Cristo, a igreja que vai nos dar o amparo, vai nos sustentar ali nas orações, nas súplicas, vai nos trazer ali o ensino, o cuidado, vai nos trazer também as correções, para que nós possamos caminhar nessa luz maravilhosa. Porque se andamos na luz, como ele na luz está, aí sim temos comunhão uns com os outros. E o que é essa comunhão? É aquilo que nós vivemos, que é o nosso alvo comum, o nosso objetivo comum, que é morar com o Senhor na eternidade, é sermos arrebatados e ali morar com o Senhor na eternidade. Isso nós temos em comunhão. E quando nós temos isso em comunhão, Cristo, que é o cabeça, e sem Ele nada podemos fazer, Ele age na nossa vida. Quando Cristo dirige a nossa vida como igreja, e essa direção ela vem através do Espírito Santo, nós então estamos numa direção segura, porque Jesus está dirigindo a nossa vida. Ele dirige a nossa vida acadêmica, Ele dirige a nossa vida profissional, Ele dirige a constituição do lar dos jovens, Ele dirige a nossa família, nós que já somos casados, Ele nos ajuda a educar os nossos filhos. Tudo isso é o benefício de estarmos no meio de uma igreja que é corpo de Cristo, porque há uma direção do Senhor. E esse benefício nós vamos usufruir até aquele grande dia, quando nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. E dentro desse corpo, cada membro tem uma função. Em 1 Coríntios 12:18, vai dizer, Deus nos colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Nenhum de nós, meus irmãos, nenhum de nós é inútil na presença do Senhor. Assim como no corpo físico, todos os aspectos do corpo são importantes, são importantíssimos. Há alguns mecanismos, algumas questões que nós podemos até viver sem. Nós vemos isso na medicina,
com a retirada de uma coisa, outra, e o homem vive sem, tem a sua adaptação, mas nunca é 100% quando o corpo está com algum problema. Então, quando esse corpo físico está com um problema, todo o corpo reage. Às vezes estamos com uma inflamação num dedo, todo o corpo vai reagir para suprir aquilo ali e para que aquele pedacinho do corpo seja curado. A nossa vida espiritual também ela tem essa semelhança. Quando tem um irmão com um problema, todo o corpo ele vai orar, vai buscar o Senhor, vai jejuar para que o Senhor opere uma bênção ali. E isso é um grande benefício para nós. E nós temos que entender que todos nós somos úteis na presença do Senhor. Porque às vezes o Senhor deu uma função, às vezes o Senhor deu uma função a um ministério, o Senhor deu uma função a outro diaconato, a outro obreiro, serva de frente. Aos jovens, às vezes, um jovem toca um instrumento, o outro cuida da mesa de som, o outro faz parte do grupo de louvor, a outro auxilia nas visitas. Todo esse trabalho no corpo é importantíssimo. E não há um trabalho melhor ou pior. Todos eles têm a mesma definição e o mesmo valor diante do Senhor. Qual é o valor desse trabalho? É a gratidão que nós temos pela salvação que o Senhor operou em nossa vida. Quando nós trabalhamos por gratidão ao Senhor, esse trabalho ele é assunto aos céus como um louvor e uma adoração ao nome do Senhor. Nós não podemos fazer nada por obrigação, muito pelo contrário, é por gratidão pelaquilo que o Senhor operou e tem operado na nossa vida. Então não há um trabalho mais importante do que o outro. Há funções onde o Senhor opera, mas todas elas são importantes diante do Senhor. E nós devemos entender essas funções e saber que Deus está operando na nossa vida. E essa diversidade de função, essa diversidade de operação, de como nós podemos ser usados, isso é um benefício também, porque nem todos fazemos a mesma coisa, mas todos somos importantes. Um exemplo para nós vermos isso é os dons espirituais. A o Senhor deu o dom de ciência, os dons de curar são operados no meio da igreja, os dons de maravilha. A outro o Senhor deu um dom de discernimento, sabedoria, e tudo isso em conjunto, toda essa operação é para benefício do corpo, para benefício da nossa vida, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. E esse corpo também está estabelecido no ministério. O ministério também ele é dividido entre aquilo que é o ministério apostólico, profeta, o evangelista, os pastores e mestres. São 5 características do ministério que também em conjunto o Senhor opera através desses ministérios para que o corpo seja beneficiado. E aí é importante nós vivemos nesse corpo maravilhoso. Porque quando nós vivemos nesse corpo, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter serviço, ou seja, o nosso trabalho na presença do Senhor, haverá o crescimento e haverá principalmente a adoração ao nome de Jesus. E aí você jovem que está nos ouvindo, às vezes você pode estar passando por algum problema, alguma coisa, alguma dificuldade, alguma dúvida. Não se isole, nunca se isole. Pelo contrário, procure o ministério. O ministério, às vezes, ele vai ter de posse de um dom, ou mesmo vai ter já uma direção do Senhor. E ainda assim, o Senhor pode dar a ele uma direção no momento e ele vai ter uma palavra de sabedoria para falar a vossa vida. Então, nunca se isole. Procure sempre o pastor. Na ausência do pastor, procure o diácono, porque o Senhor tem uma bênção para a sua vida. O isolamento vai nos distanciar do Senhor, mas se nós nos aproximarmos desse Deus maravilhoso e estarmos inseridos no meio do corpo, cada vez mais nós vamos sentir a presença gloriosa do Senhor Jesus. Por isso é importante nós estarmos ali, unidos e reunidos na presença do Senhor. Para chegarmos ao final desse episódio, vamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é a igreja que o Senhor estabeleceu na eternidade. Fomos chamados para viver juntos, para viver em comunhão, próximos do Senhor Jesus e próximos uns dos outros. Por isso, a palavra diz que nós devemos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, orar para aqueles que precisam de uma oração, glorificar com aqueles que estão no momento de glorificação. E nisso nós somos abençoados. Quando nós vivemos nesse corpo maravilhoso, quando nós vivemos presentes ali na igreja, unidos, reunidos, nos inteirando de tudo aquilo que envolve a igreja, no grupo de assistência, no grupo de louvor, nas reuniões, às vezes conversando com um outro jovem, você vai descobrir uma necessidade dele, você vai orar por ele. Às vezes você vai passar uma necessidade para o ministério e a igreja vai orar por você. Nisso tudo, o corpo de Cristo está sendo utilizado para benefício da nossa vida, para que nós venhamos a cada dia estarmos próximos do Senhor
e alcançarmos o nosso alvo prioritário, que é morar com o Senhor na eternidade. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai abençoar o seu trabalho, o Senhor vai abençoar a sua família, vai fazer a constituição do seu lar, vai te abençoar na vida profissional, vai te ajudar na vida acadêmica, mas o nosso alvo primário, o nosso alvo prioritário é a volta gloriosa de Jesus. Porque no dia do arrebatamento, quem vai ser arrebatado? Vai ser um membro isolado? Não. Quem vai ser arrebatado é o corpo de Cristo. A igreja será arrebatada e nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, nesse momento, nós deixamos essa palavra. Vamos ver no corpo, na comunhão, e ali o Senhor vai nos dar vitória. Desejamos a todos os jovens e aqueles que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.